Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez é um privilégio poder estar aqui com vocês através desta live e implantar no seu espírito a infalível palavra de Deus. Eu venho aqui com uma convicção no meu coração. E a convicção é que quando você ouvir a palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, essa palavra é viva, ela faz a obra, ela nunca vai voltar para Deus vazia. Então eu tenho convicção que quando você ouvir a palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, aí dentro, no teu espírito, você vai ser despertado para conhecer a grandeza do Evangelho da graça de Deus, conhecer a riqueza que existe no Evangelho da graça de Deus. E como consequência desse conhecimento se cumprirá aquilo que Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Então nunca esqueça que o homem é liberto pelo conhecimento. O homem não é liberto por gritaria, por imposição de mãos, por passar muito óleo na sua cabeça, na sua testa. O homem não é liberto por fazer um monte de campanhas e coisas religiosas que são impostas sobre a vida deles. Isso não liberta o homem. Pelo contrário, isso pode tornar o homem escravo da religião. Agora, o homem é liberto pelo conhecimento. Como eu acabei de dizer, Jesus disse: conhecereis a verdade conhecida. O que a verdade conhecida fará por nós? A verdade conhecida nos libertará. Então vamos à palavra de hoje. Eu quero ler para vocês novamente Romanos capítulo de número 1, e nós vamos ver versículos 16 e 17. O que Paulo diz? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Repare bem o que Paulo está dizendo, ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus direcionado a quê? Para a salvação de todo aquele que acredita, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, aquele que foi justificado pelo sangue da cruz. Como é que essa pessoa vai viver? Ele diz que o justo viverá. Ele viverá por meio da sua própria fé. Ele não vai viver pela fé do pastor dele. Ele não vai viver pela fé do bispo. Ele não vai viver pela fé do apóstolo. Ele não vai viver pela fé daquela irmãzinha que fica revelando, falando em línguas. Ele não vai viver pela fé de ninguém. A Bíblia diz que o justo vai viver pela sua própria fé. A vida dele será aquilo que ele acredita. A tua vida é aquilo que você acredita. Então o justo vai viver o quê? Pela sua própria fé. Agora, quando a gente fala em Evangelho, quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, Paulo tem em mente uma coisa: ele conhece todo o Velho Testamento. Eu tenho repetido tudo isso. Ele conhece todo o Velho Testamento. Paulo era fariseu, ele era cumpridor, zeloso da lei, o judaísmo era religião nacional, ele era judeu, praticava tudo aquilo que estava debaixo de lei. Agora, quando Paulo fala do Evangelho, ele sabe que
toda aquela velha aliança não tem nada a ver com o Evangelho. Ele sabe que o azeite da botija daquela viúva não tem nada a ver com o Evangelho. Ele sabe que aquela história toda da farinha da panela não tem nada a ver com o Evangelho. Ele conhece a história do rei Senaqueribe, do rei Josafá. Ele sabe que aquilo não tem nada a ver com o Evangelho. Ele sabe quando Elias orou e choveu, e orou e a chuva parou, quando desceu o fogo do céu. Ele conhece toda a história de Eliseu, do manto, ele conhece toda a história do manto. Ele conhece a história de Esdras, de Neemias. Ele conhece a história de José no Egito. Mas quando Paulo fala do Evangelho, ele não tem em mente a história do povo judeu. Ele não tem em mente a formação do povo de Israel. Paulo sabe que o Evangelho começou na cruz. Paulo sabe que toda aquela velha aliança não é Evangelho. Paulo sabe que quando Cristo diz ali na cruz, está consumado, rendeu o Espírito e o sangue foi derramado, então Paulo sabe que o Evangelho começa da cruz para frente. Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz não é Evangelho. É Jesus como judeu, ele está cumprindo a lei, ele veio para cumprir a lei, ele está fazendo milagres, multiplicando pão, tendo controle sobre a natureza, porque ele era o Criador de todas as coisas, mas ele não está pregando o Evangelho da graça de Deus. Entende? Porque o Evangelho começa da cruz para frente, começando com aquela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Então vamos ver o que Paulo pregava. Para ter clareza sobre isso, preciso saber o que Paulo pregava. Então vamos discorrer aqui em dois textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver um outro aspecto do poder de Deus que Paulo fala. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O que Paulo fala? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que estão perdidos, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então o que significa a palavra da cruz? Tudo aquilo que aconteceu na cruz através da morte de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito. A palavra da cruz são vários ensinamentos daquilo que aconteceu na cruz, do sacrifício perfeito, do sangue derramado. Então Paulo fala que a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Ele continua dizendo, versículo 23, o que Paulo pregava? É isso que você tem que entender. Olha o que Paulo fala. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. Agora o que ele fala que Cristo crucificado é? Olha lá. Pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que Paulo está dizendo? O que Paulo pregava? Paulo pregava o Cristo crucificado, aquele que estava morto na cruz. O efeito, a grandeza, o poder da morte de Cristo na cruz. Ele mesmo fala, mas nós pregamos Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? É aquele Cristo, o sacrifício perfeito, a morte dele na cruz. Então você tem que levar em consideração que o ministério de Jesus Cristo teve 3 fases. Primeira fase, eu já te expliquei, ele vem como judeu, nasceu como judeu para cumprir a lei. A segunda fase do ministério de Jesus é quando ele vai para a cruz e ele morre. O Cristo morto, aquele Cristo que morreu ali na cruz, este é o Cristo morto, crucificado que Paulo pregava.
E a terceira fase é quando Cristo ressuscitou, quebrou o poder da morte para nossa justificação. Então essas três fases são importantes e trazem riquezas absurdas para cada um de nós. Então vou ler de novo. Olha, Paulo está dizendo isso. Se ele diz isso, está escrito, é verdade, você tem que crer. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Quem é o Cristo crucificado? Aquele que morreu na cruz. Escândalo para os judeus, porque os judeus não criam nele. E loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então esse Cristo crucificado, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora vamos para o capítulo 2 desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, repare bem o que Paulo diz, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão, olha o que está escrito, Jesus Cristo e este crucificado. E que Paulo mais diz? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Aí Paulo diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então, quando Paulo vai aos Coríntios, ele relata aqui no capítulo 2, ele não usou palavras persuasivas de sabedoria humana, ele não foi contar historinha para aquele povo, não é? Ele decidiu nada saber senão Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo foi pregar o Cristo crucificado? Para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então, do Cristo crucificado, da cruz, da morte dele, do sangue derramado para frente, é que começa o Evangelho. Por isso que Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Agora, o Evangelho, a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. E ela se abre em verdades, como se fosse um leque, em várias verdades. Na última vez nós falamos sobre a redenção, que é uma verdade real que existe dentro do Evangelho. E hoje nós vamos falar outra. Eu quero abrir com vocês Atos, capítulo de número 20. Atos 20. Eu quero ler aqui um versículo para você, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Paulo está se despedindo dos presbíteros lá da cidade de Éfeso, e no versículo 24 de Atos 20, Paulo diz assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E qual foi o ministério e a carreira que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Ele diz, para testemunhar o quê? Preste atenção, o evangelho da graça de Deus. Testemunhar o quê, Paulo? O evangelho da graça de Deus. Esse foi o ministério que Paulo recebeu do Senhor. Depois ele discorre em alguma fala, até chegar no versículo 28. Aí ele diz, está orientando aquela liderança que ficaria lá. Paulo agora vai para Jerusalém, vai ser preso. Então ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Para pastoreardes a igreja de Deus. De quem é a igreja? A igreja é de Deus,
Agora vem aqui o término desse versículo. Isso aqui é gigantesco. Diz assim: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Pastor, repete isso. Eu vou repetir, presta atenção. A igreja de Deus, a qual ele comprou. Será que você está entendendo? Ele comprou com seu próprio sangue. O que Paulo está dizendo? Que a igreja, que é você, que sou eu, que somos nós, que são os eleitos, os predestinados, os chamados segundo o propósito de Deus, Deus comprou-nos com seu próprio sangue, nos tornando propriedade exclusiva de Deus. Será que você entende isso? Será que você compreende que você foi comprado? O preço da tua vida foi o sangue de Jesus, e nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus para sempre. Ele pagou pela minha vida, pela sua vida. Ele pagou pela nossa vida. E qual foi o pagamento? Aquele sangue, o sangue da nova aliança. O sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por Cristo na cruz do Calvário. Agora, eu tenho que ter clareza sobre o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus não era um sangue como o meu, como o teu. Todos nós viemos da semente de Adão. Então nós já nascemos pecadores, morando nesse corpo de carne, cheio de tendências, cheio de paixões, um corpo que é contrário à vontade, é contrário a Deus. Agora, Jesus Cristo nasceu de uma forma diferente. Ele nasceu por uma obra de Deus que nós vamos ler e trabalhar em cima disso aqui para vocês. E o sangue dele não era corrompido como o nosso. A natureza dele não era uma natureza manchada como a nossa. Porque ele não veio da descendência de Adão. Apesar de ter nascido de uma mulher, ele tinha um sangue de Deus. Vamos ler alguns versículos aqui para trabalharmos em cima desse pensamento. Vamos lá. João capítulo de número 1. João capítulo de número 1. Vamos ler aqui vários versículos. Versículos 1 a 3, depois 10 a 14. Então, preste bastante atenção. Depois você procure isso na Bíblia, anote tudo isso, leia, releia bastante para memorizar estas coisas. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo da vida, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos lá para o versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aqueles que acreditam no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Agora presta atenção nisso, o verbo se fez carne. Olha o que eu estou te dizendo, ele não foi feito, ele se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que esse texto está dizendo? Que um dia Deus se humanizou. Deus se fez carne. Assumiu um corpo humano. Ele próprio se fez
Ele não foi feito, ele próprio, pelo seu poder, se fez carne e veio habitar entre nós. Vamos para outro texto, isso para te explicar sobre o sangue de Jesus. Vamos para outro texto, Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, vamos ver aquele episódio onde Deus revela a Maria que ela vai ser mãe. Então vamos lá, Lucas 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então presta atenção. Deus estabeleceu um princípio. Só faz parte deste nosso mundo aqueles que nascem de acordo com a natureza deste mundo. Então Deus não poderia vir aqui na terra de outra forma. Ele tinha que se submeter e se sujeitar aos próprios princípios estabelecidos por ele de acordo com a natureza implantada por ele nesse mundo. Então Deus agora ele vai assumir uma forma humana. Como ele vai fazer isso? Nascendo como eu nasci, como você nasceu, como todo ser humano nasce de um ventre. Então esse anjo aparece para Maria, dá a saudação para ela e diz uma grande palavra para ela, que ela iria conceber, iria dar à luz um filho que se chamaria pelo nome de Jesus, e este filho seria chamado Filho do Altíssimo, o ente que havia de nascer. Ele seria um ente santo, seria chamado Filho de Deus. Então é isso que eu quero que você compreenda. Se Jesus nascesse de uma forma normal, através de uma semente humana, de qualquer homem, ele nasceria corrompido, estragado, com a genética de Adão. Ele nasceria debaixo do pecado. Ele jamais poderia consumar a obra perfeita da cruz, porque ele seria um cordeiro manchado, como no passado. Então Deus precisava de alguém que fosse puro, que tivesse o sangue puro, que fosse santo, que não tivesse nada da genética de Adão. Para que tivesse um sangue sem mancha, um sangue sem pecado, porque todos que vêm de Adão trazem um sangue manchado, um sangue com pecado, trazem uma natureza caída. Jesus não poderia nascer nesse mundo dessa forma. Agora ele precisa nascer para ser o salvador de toda a humanidade, mas sem a corrupção que vem de Adão. Então Deus escolhe Maria, traz esta palavra para Maria, e ela disse: mas como será isso? Eu não tenho contato com homem algum. E o que o anjo disse? Vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Vai envolver você com a sua sombra.
E o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Então, preste atenção. Jesus tinha uma mãe natural, mas ele não tinha um pai natural, ele tinha um pai sobrenatural. Aquilo que foi gerado no ventre de Maria era filho de Deus, não veio de uma semente corrompida, não veio de uma semente humana corrompida de um homem. Ele não herdou nada de Adão. Ele tinha uma mãe natural para poder gerar um corpo físico, mas ele tinha um pai sobrenatural, uma genética de Deus. Quando quer saber se realmente a criança é filha daquele homem, daquele pai, o que se faz? Se faz um exame de DNA, colhe-se o sangue do pai e faz-se um exame de DNA e através de um exame do sangue da criança se comprova que é o mesmo DNA do sangue do pai, o mesmo grupo sanguíneo que a criança tem. Se aquele é o pai verdadeiro, ela vai herdar a genética, o mesmo grupo sanguíneo do pai. Para você entender o sangue de Jesus. Então, Jesus teve uma mãe natural, Maria, mas ele teve um pai sobrenatural, Deus. Entende? Então o grupo sanguíneo de Jesus, entenda isso, você tem que entender isso. Não era um grupo sanguíneo de um homem natural. O grupo sanguíneo de Jesus não veio nada de Adão. O grupo sanguíneo de Jesus, o sangue de Jesus veio da genética de Deus, um sangue de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então ele não herdou nada de Maria. Sim, ele nasceu no ventre de Maria. Mas toda a genética de Jesus Cristo foi uma genética vindo de Deus. Por isso que ele é Deus homem e homem Deus. O sangue dele é o sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus é Espírito. Não tem nada na velha aliança que fale a respeito de que Deus tenha sangue. Mas quando Jesus Cristo vem, Deus se fez carne. Assumiu um corpo humano, Deus se fez homem. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Um sangue puro, sangue perfeito, sangue de Deus sem nenhuma mancha. Sangue que ali no futuro vai se tornar o sangue da nova eterna aliança. Por isso que Jesus Cristo era Deus em forma de homem. Homem, Deus, Deus homem, 100% Deus. E também 100% homem. A natureza carnal de Jesus Cristo não nasceu corrompida como a nossa. Ela nasceu uma natureza perfeita. Entende? Uma natureza pura. Ele não nasceu com essa carne debilitada, deformada, como cada um de nós. Ele nasceu com uma carne pura. Alguém diria, mas ele veio de Maria, o que ele herdou de Maria? Olha, quando a mãe alimenta a criança, alimenta através do sangue, o sangue dela vai até a placenta, da placenta para frente é aquilo que sustenta a criança. Então o sangue da mãe leva os nutrientes até a placenta codifica tudo aquilo, mas o sangue da mãe não vai para a criança, só vai os nutrientes. Então aquele corpo que Jesus Cristo tinha era um corpo sem mancha, um corpo que não tinha tendências para o pecado, foi tentado em todas as coisas semelhante a nós, mas nunca cometeu um pecado. Alguém preparado perfeitamente para viver nesse mundo, não ser corrompido por esse mundo, vencer todas as tentações desse mundo, continuar na sua pureza. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, sem mácula, o verdadeiro Cordeiro puro. Então Jesus tinha a natureza humana perfeita,
tinha um sangue puro, um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E também era Deus, homem, Deus, Deus, homem. 100% Deus e 100% homem. E ele, perfeito, resistiu a todas as tentações. Ele venceu o mundo com todas as suas tentações. Nunca se dobrou ao pecado. A natureza dele, física, não era corrompida como a nossa. Jamais se sujeitaria ao pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, o sangue puro. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Você está entendendo quando Paulo fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue? Então, recapitulando, o sangue de Jesus Cristo era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Este é o sangue, presta atenção, da nova aliança. Qual era o selo da velha aliança? Sangue de animais, de bodes, de bezerros. Qual é o selo da nova aliança? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Este sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Selado, essa nova aliança, esse Novo Testamento é selado pelo sangue da cruz, um sangue puro, um sangue de Deus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Será que você entende isso? Então olha como Jesus era maravilhoso. Deus em forma de homem assumiu um corpo humano. Não tinha corrupção, não tinha pecado, nunca pecou. Perfeito, intocável, maravilhoso. Por isso que o vento e o mar lhe sujeitavam. Por isso que ele multiplicava pães. Antes da cruz fez todos aqueles sinais. Porque ali estava o homem Deus. Deus homem, perfeito. Quando João Batista olhou para Jesus e disse: olha o Cordeiro de Deus, que vem de Deus. E vai fazer o quê? E vai tirar o pecado do mundo. Olha como é grande isso. O Cordeiro de Deus que vai pôr um fim nessa questão de pecado do mundo. Do mundo. Será que você pode entender isso? Então, o sangue da nova e eterna aliança, derramado na cruz do Calvário, era o sangue de Deus. Está claro isso no seu coração? Então vamos trabalhar um pouquinho mais na palavra de Deus agora. Vamos voltar para Atos capítulo 20, para ler de novo o que Paulo está dizendo ali, para a partir disso irmos para os próximos versículos. Atos capítulo 20, quero ler com calma, para que você fique isso gravado no seu coração. Atos 20, 28, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para fazer o quê? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que isso quer dizer? Que nós somos propriedade de Deus. Você é igreja, você é salvo. Está com medo do quê? Você é propriedade de Deus, você pertence a Ele. Você foi comprado pelo sangue da cruz. Você está nas mãos dEle, você nunca mais vai deixar de ser dEle. Porque Ele pagou pela tua vida. E qual foi o preço que Ele pagou pela tua vida? Eu vou repetir. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Então vou ler de novo. Pastoreai a igreja de Deus, a qual ele comprou. Ele comprou. Como que ele comprou? Com seu próprio sangue. Então eu encontro isso na nova aliança. Se eu procurar na velha aliança, não tem isso. Mas na nova aliança eu vejo. Eu fui comprado pelo sangue da cruz. Eu fui resgatado pelo sangue da cruz. Eu vivo uma nova aliança.
aliança selada com o sangue da cruz. Eu encontro essa verdade no Evangelho, que no Evangelho eu sou dele para sempre, eu fui comprado pelo sangue dele, sou dele para sempre. Então vamos a outros versículos aqui. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Então preste muita atenção nisso que eu estou lendo para você, porque isso aqui se revela no Evangelho. Isso é uma grande verdade que existe na Nova Aliança. Então capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler ali versículos 19 e 20. Olha o que ele diz. Está fazendo uma pergunta. Esse capítulo fala sobre a sensualidade que existia na igreja dos Coríntios, as coisas erradas que eles estavam fazendo lá. E depois ele vai em diante, discorrendo, e chega no versículo 29. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Olha o que ele está dizendo. Vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo está onde? Em vocês, habita em nós. O qual está em vós e o qual vocês têm da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vou ler de novo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora ele diz, porque fostes comprados por preço. O que Paulo está dizendo? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por preço. Qual foi o preço que foi pago pela minha vida, pela tua vida? A qual ele comprou com seu próprio sangue. O preço que foi pago foi o sangue da cruz. Aí ele diz, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos a outro versículo, aí primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ali para o versículo de número 23, onde ele diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. O que Paulo está dizendo? Que nós que somos igreja, nós somos comprados por preço. Qual foi o preço? Eu estou falando isso aí para você memorizar. O preço foi o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. Vamos agora ver aqui mesmo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, um versículo que nós lemos na última pregação, capítulo 1, versículo de número 30, que diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Agora, o que Cristo Jesus se tornou da parte de Deus para nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. De quem nós somos? Nós somos dele. Nós somos de Deus, somos comprados pelo sangue da cruz. Nós somos dele em Cristo Jesus. Agora vamos lá, Efésios capítulo de número 1, tem ali uma coisa gloriosa que fala a respeito disso. E ele diz, vamos ler, tem muita coisa para ler nesse capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 7. No qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo está dizendo? Esse mistério esteve oculto, agora foi revelado que Deus faz todas as coisas, tanto do céu como as da terra, convergir.
Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem para o centro, para Ele. Tudo converge para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. E no versículo 11 ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Presta atenção. No qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O que ele diz? Que nós, através deste sangue que nos resgatou, que pagou por nossa vida, nós somos feitos o quê? Herança. Você é uma herança de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Agora eu pergunto para você, vamos supor que você compre uma casa, um imóvel, passa a ser seu. Você deixaria que alguém fosse lá arrancar o telhado? Você deixaria que roubassem as portas? Que quebrassem os vidros? Você deixaria que arrombassem a porta de entrada? Que derrubassem a casa? Não, você é o proprietário. Você guardaria sua casa, protegeria ela de qualquer coisa. Agora, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, comprados pelo sangue, presta atenção. Você acha que Deus vai nos largar por aí, esquecer de nós? Vai deixar com que coisas ruins venham sobre a nossa vida? Vai nos deixar debaixo de medos, de pavores, de desespero, de incertezas, como nós vemos que está acontecendo nos dias de hoje? Se você que é uma pessoa comum guardaria a tua casa, imagine como Deus vai nos guardar, como Deus nos guardará. Imagine como Deus está em nós e nos protegerá e nos livrará de todo mal. Descansa o teu coração, você foi comprado por preço, você pertence a Ele, você é dele. Exercite a fé naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. A tua vida foi comprada pelo sangue de Jesus, então Jesus vai te guardar. Então vamos terminar esta palavra voltando aonde começamos. Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. O que Paulo fala? Pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. Se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo vai viver como? Pela fé dos outros? Não. O justo viverá por sua própria fé. Então receba essa palavra, cresça. Fique convicto no teu coração que você é propriedade exclusiva dele e que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Então vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.